Bora retornar, gente? Então, antes de começar esse vídeo, dá um joinha aí, tá? Compartilha, ativa o sininho. Obrigado a quem se inscreveu no meu canal mais uma vez, tá? Vocês moram no meu coração, tá bom? Então, continuando o que a gente tava falando, tá? A gente agora vai continuar aquela parte que falava do cotidiano, né? Da vida que eles tinham, né? Então, a gente parou falando da vida do... Já vimos essa parte do trabalho e tal, né? Que eles acordavam cedo e tal. Foi a parte que a gente parou. Então eles acordavam 8 horas da manhã, era o horário comercial deles. Quando era meio-dia, eles paravam para almoçar, tá? E fechava tudo. E aí, quando eles retornavam, o que eles comiam, né? Lembrar, eles comiam uma comida bastante leve, que é bastante inteligente, né? Parte deles, né? Aquela dieta mediterrânea que a gente chama, né? Que dizem que é uma das melhores do mundo, né? Na questão do colesterol e tal, né? Tem os colesteróis, o bom e o ruim, né? No nível aceitável. Então, eles comiam o quê? Pão, queijo, azeitona, nozes e figos secos, tá? Era a dieta deles no almoço. Aí eles retornavam e trabalhavam mais ou menos até metade da tarde, seria, né, segundo minhas contas, em umas 4 horas da tarde, quando eles iam para casa. E aí depois, né, eles ceavam já no finalzinho da tarde, tá? Que já era uma coisa mais, assim, mais substancial, né? Então, aqueles que não conseguiam almoçar em casa, né? Eles levavam a marmita, assim como hoje em dia, né? Quem não pode almoçar em casa leva uma marmita, enfim. E essa marmita, muitas vezes ela era consumida, inclusive nas arenas, né? De gladiadores, né? Os anfiteatros, né? O que é um anfiteatro? Tá falando de anfiteatro? É um teatro circular, tá, gente? É uma invenção grega. O romano aperfeiçoou o teatro circular do grego, né? E aumentou o tamanho, como já falei para vocês, né? Então o Coliseu é talvez o maior deles, né? Que tinha 80 mil espectadores, tá? E aí eles muitas vezes iriam assistir essas lutas na hora do almoço, né? Eu acho isso extremamente bizarro, né? Mas o romano adorava ver sangue, né? Era uma sociedade violenta. Então ia lá comer a marmita dele enquanto via o cara se estourando lá no Coliseu, né? Inclusive morrendo, né? A gente sabe que as lutas de gladiadores às vezes não terminavam, a maior parte das vezes não terminava bem, né? Na verdade é isso, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, né? Aí, voltando, né? Depois a gente vai falar sobre os gladiadores melhor, tá? Eles voltaram para casa no finalzinho da tarde e na ceia, que era uma refeição mais reforçada, né? Que era a última do dia, o que eles comiam, né? Comiam, os pobres no caso, né? Comiam vegetais com pão e vinho, tá? E os ricos, né? Os ricos comiam, obviamente sempre, né? Diferente. O rico comia carne, fruta, queijo, doce, né? Era a dieta do rico, tá? O texto desse livro que eu estou utilizando não fala sobre isso, né? Por isso que eu estou falando para vocês, precisam pesquisar em outras fontes, né? Um dos livros que eu mostrei ontem, que fala do cotidiano de Roma, fala sobre os banquetes, né? O banquete era o quê? Era um excesso de comida. O romano tinha um hábito que a gente vai pensar assim hoje em dia, né? Absurdo, né? Que era o exagero em tudo, inclusive na comida e na bebida. Né? E no banquete eles comiam muito, muito, muito mesmo, a mesa cheia, e eles tinham que acabar com a comida e com a bebida. Então eles tinham, quando eles enchiam a pança, que eles achavam que não dava mais para pôr nada, ele ia lá num local que era o vomitório, imagina um negócio desse, vomitava e voltava para comer mais, para acabar toda a comida, entendeu? Então no banquete romano tinha esse negócio, a bebida também, tá? Tudo exagerado, tá bom? O romano adorava exagero, tá? Sempre bom lembrar. Então essa é a parte do cotidiano, da cultura romana, que vocês estudam em outras fontes, não só no livro didático, na internet tem também, né? Tem alguns livros legais que falam sobre isso. Os banhos, né? Eu não falei muito sobre isso, mas o banho público, a terma, né? Era um local de encontro. Era tipo o spa, né, do rico, né? Mas o pobre também ia, porque tinha o horário do rico frequentar e tinha o horário do pobre frequentar. E eles pagavam. Pelo jeito não era muito caro, que o pobre frequentava também. Tinha banho quente, tinha banho frio, era local de encontro. Para você conversar, bater um papo. Tinha o local dos homens e o local das mulheres, que depois de um tempo passaram a ser aceitas também no banho público. Afinal de contas, a mulher também precisa tomar banho, né? Então o homem tomava banho,
num horário, a mulher em outro, em local diferente, o pobre num horário, o rico em outro, e todo mundo se divertia, né? Porque tinha essa parte do lazer também, né? Não só a parte do banho, eram banheiras coletivas, tá? Tudo bem? Mas continuando a que a gente estava falando, né? Então, isso na cidade de Roma. E nas províncias? As províncias era diferente, né? Que era a área rural, né? Então, por exemplo, essas regiões abasteciam a cidade de Roma, né? Então, por exemplo, da Espanha. Na Espanha, eles tinham o cultivo das oliveiras, né? Que é o pé de azeitona. Então, lá eles mandavam, né, o óleo de oliva, né? As azeitonas, né? Que eram mandadas para Roma. Itália produzia vinho, né? O resto da Península Itálica, não só na cidade de Roma, né? O resto da Península Itálica tinha o cultivo do vinho, as vinhas, né? As parreiras, né? Como são conhecidas também. E na Britânia, o que era a Britânia? A Britânia era a região dos bretões, né? Aqueles povos celtas que foram dominados pelos romanos, né? E tinha esse nome de Britânia, porque era a terra deles, tá bom? Inclusive tem uma série de TV, infelizmente ela foi cancelada, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Que era uma série da Fox, hoje em dia passa na Fox Premium, né? Eu assisti uma temporada só, depois tinha que pagar a segunda, eu acabei não assistindo mais, né? Se eu não me engano se escreve assim, tá? É uma série da rede de TV Fox, né? Que falava sobre os celtas, né? E é muito legal porque não estuda muita parte dos celtas, né? Do povo celta, né? São os bretões, os escoceses, né? Hoje em dia, né? Os escoceses, as pessoas do país de Gales, o pessoal da Irlanda, tá? Algumas outras regiões da Europa ali mais isoladas, né? Não vou lembrar de todas, né? Que depois acabaram se misturando com as populações germânicas e romanas, tá? E aí deu origem à população europeia. Então, nessa série fala sobre os celtas, especialmente os bretões, né? E o contato com os romanos, né? Que era um contato baseado na força, na violência, muitas vezes, né? Mas também em trocas culturais, né? Então, é uma série muito legal. É uma série, obviamente, que tem censura, né? Não é para menor de idade, né? Então, obviamente, se vocês forem assistir essa série, vocês devem assistir com o pai de vocês, tá? Não pode esquecer que tem censura nessa série também, tá bom? Mas é uma série muito boa, tá bom? Do canal Fox Premium, não sei se tem na internet, tá? Mas eu assisti uma temporada só, tá bom? Mas enfim, gente, continuando, né? Uma série também muito boa, né? Essa é dos Vikings, né? Que já é de uma outra época, também é muito boa, né? Já tá em outras temporadas mais avançadas. Eu assisti também só uma temporada só, também é muito boa também. Só que os vikings eram outro povo, não era um povo celta, é um povo germânico, tá? Que as culturas são um pouco parecidas, né? Mas é outra coisa, tá bom? Mas enfim, gente, a gente estava falando sobre os bretões, né? Vamos continuar. E do Egito? O Egito era uma província romana, né? Eles mandavam o trigo, tá bom? Da Britânia ia o que? A cerveja e a lã. Lembrando que a cerveja foi inventada no Egito Antigo, né? A cerveja, o vinho, mas depois foram aprendidas por outros povos, tá? Então, com relação à religião, gente, é sempre bom lembrar isso aí, os romanos, eles eram politeístas. O que quer ser politeísta? É acreditar em vários deuses, tá? Os romanos tinham vários tipos de deuses. É sempre bom lembrar isso aí, né? Lembra que eu mostrei para vocês os templos? Então, ó, o formato do templo? Então, parece o templo maçônico, né? Triangular com essas colunas laterais, né? Então, o que ocorria? O templo, ele era para eles rezarem, né? Então, no templo tinha um magistrado que cuidava da religião, tá bom? Dentro de casa tinha um culto dos ancestrais, dos antepassados, né, que eram conhecidos como lares, os protetores da casa. Lembra daqueles seriados japoneses, né, filme japonês que tem um quadrinho lá, né, com uma vela acesa, é parecido, tá? Eles, em vez de ter uma vela, né, eles tinham uma lareira, por isso, lares, lareira, né? Então tinha que o pai da família, que era o pater famílias, o pai, né, ele era responsável por esse culto ancestral e manter essa fogueira, esse fogo sempre aceso dentro de casa, que era como se fosse uma proteção para eles, ok? Tá bom? Isso é uma coisa importante, a gente não pode esquecer, tudo bem? Então, com relação à religião também, né, a gente não pode esquecer, né, que eles davam e faziam oferendas para os deuses, tá?
E esses deuses, eles recebiam que? Comida ou vinho, tá? Tá bom? Isso de modo geral, tá? O que aconteceu também com os romanos? Com o passar do tempo, eles começaram a absorver parte da cultura grega devido ao contato com os gregos. Na verdade, essa cultura grega já estava presente no sul da Itália, né? Na região de Nápoles, hoje em dia, a ilha da Sicília. E quando eles conquistaram a península toda, a Península Itálica, né? Eles acabaram absorvendo essa cultura. Mas quando os romanos entraram no território grego e dominaram a Grécia, essa cultura chegou com mais força, né? Digamos assim. Então a questão religiosa também foi influência grega, a questão da filosofia romana era de influência grega também, tá bom? Então os deuses gregos acabaram sendo incorporados pela religião romana, né? Então tem aqui uma tabela de um livro, depois eu vou disponibilizar, tá, para os alunos, tá bom? Essa tabela aqui também. Então tem os deuses, né? Os deuses romanos e os deuses gregos, né? Então, por exemplo, ele era chamado Zeus pelos gregos e era chamado de Júpiter pelos romanos, né? Então, é o nome dos planetas, né? É curioso isso. Mas vamos lembrar, vamos raciocinar. Ninguém sabia da existência dos planetas, tá, gente? Tá bom? Primeiro vem os deuses romanos. Depois eles batizaram os planetas com o nome dos deuses, tá? E não o contrário. Bom? Então, por exemplo, Júpiter, o maior dos planetas do sistema solar. Ele teve esse nome de Júpiter porque alguém quis se basear na religião romana, que o mais importante dos deuses, o mais poderoso, era Júpiter, o equivalente ao Zeus da mitologia grega, tá bom? O Zeus todo mundo sabe, é o rei dos deuses, é o deus do céu, é o deus do trovão, né? Depois a gente vai mostrar uma outra tabela que eu fiz ali também. Era conhecida como Juno pelos romanos, a esposa do Júpiter, rainha dos deuses. Afrodite é a Vênus, deusa do amor. Ares é o Marte, deus da guerra. Deméter é Ceres, deusa da fertilidade, da vegetação, né, da colheita. Apolo é Apolo nas duas culturas, tanto grega quanto romana. Protetor das artes, deus da luz, deus do sol, né? Atena é conhecida como Minerva, tá? É a deusa da sabedoria. Hermes é o Mercúrio, que é o protetor do comerciante, do ladrão, do viajante. É o mensageiro dos deuses, né? Aquele que tinha uma asinha no pé bem rápido, né? Artemis é a Diana, deusa da caça. O Hefesto é o Vulcano, deus do fogo, protetor dos ferreiros. Hestia é Vesta, que seria protetora da família e do fogo doméstico. O Poseidon dos gregos é chamado de Netuno pelos romanos, é o deus dos mares. E o Dioniso dos gregos é chamado de Baco pelos romanos, tá? É o deus do vinho, tudo bem? Da gandaia, do teatro, mas é um teatro mais voltado para o lado mais cômico, né? O carnaval, né? Depois é também inspirado no Baco, né? Ou Dioniso, tudo bem? Então, eu fiz uma outra tabela, né? Deixa eu pegar aqui, eu sempre passo para os meus alunos, né? Explicando, né, que os deuses, tá, gente? Ó, esse é um exemplo aqui, né, do deus Zeus, né? O elemento é o que? É o trovão, o raio, né? Então o Zeus, ele é para o grego. Para o romano, ele é chamado de Júpiter. Para os nórdicos, né, os habitantes do norte da Europa, né, que são os germânicos, eles chamavam de Thor. E para os africanos, né, especialmente os iorubás, eles chamam de Xangô. Tá? O elemento é um só, é o trovão, é o raio. Tá? Só que cada cultura, né, é o elemento da natureza. Cada cultura entendia e entende de uma forma diferente. Os índios aqui chamavam de Tupã. Né? O elemento do trovão, o raio, o elemento da natureza. Certa vez um aluno perguntou para mim: professor, mas Zeus não existe, falou para mim. Aí eu falei para ele: por que não existe? Ele falou: ele não existe porque ele não está aqui. Eu disse para ele: e o raio não existe? O trovão não existe? Então Zeus existe. Tá? Então os elementos da natureza, eles são os deuses segundo a crença dessas religiões antigas. Tá bom? Então esse é um exemplo. Zeus, Júpiter, Thor, Xangô seria a mesma coisa em culturas diferentes. Tá? Afrodite, por exemplo, né? Afrodite é a deusa do amor, muito conhecida, né? Vênus é do romano. Para os nórdicos se chama Freia. E para os africanos se chama Oxum. Tá? O mesmo elemento, elemento do amor. Tá bom? Então,
Da palavra Afrodite, do grego, vem afrodisíaco, né? Aquilo que estimula o amor, mas é o amor sexual, não se esqueça disso, não confunda as coisas, tá? E Vênus também, você vai lembrar da camisinha de Vênus, tá, gente? Então, são palavras que elas deram origem a palavras na língua portuguesa, a gente não vai esquecer isso, né? Então, as palavras, elas têm uma história, né? Elas são ligadas a alguma coisa, isso a gente não pode nunca esquecer. Um outro exemplo, o deus Ares, é o deus da guerra da Grécia. Para o romano era Marte, tanto que tinha um campo de Marte, né? Onde eles se reuniam, as tropas se reuniam. No calendário romano, o mês mais importante é o mês de março, porque o mês de março era o mês de Marte. Março vem de Marte, né? O deus da guerra, o romano adorava uma guerra. Para os nórdicos, esse deus da guerra se chama Tyr. E para os africanos se chama Ogum. Vamos mais um. O deus Hermes, que é o deus do comércio, o deus da negociação, o mensageiro dos deuses, enfim. Ele é Hermes para o grego, é Mercúrio para o romano, tem até um personagem da Marvel, né, o Mercúrio, né? É super veloz. É o Loki da mitologia nórdica e é o Exu da religião africana, tá? Todos eles ligados um pouco com a trapaça, com a arte da negociação e com a questão de levar a mensagem, né? De levar a oferenda, inclusive, né? Não vai esquecer isso também. O mensageiro dos deuses, tudo bem? Enfim. Na cidade de Roma, na verdade, no Império Romano, né, surge a religião que é o cristianismo, né? Que é a religião mais difundida no mundo hoje em dia, né? Enfim. Então o cristianismo surgiu na Palestina. Todos nós conhecemos essa história, né? Vivemos num país cristão, é muito fácil para a gente falar sobre isso, né? O fundador da religião, teoricamente, foi Jesus, né? A nova doutrina, né? A nova doutrina, né? Que seria o quê? Monoteísta, a crença em um Deus só, baseada no judaísmo. Cristo era judeu, é bom lembrar isso aí, né? E, ao mesmo tempo, ele dizia que Deus estava num outro plano. O imperador romano dizia que ele era Deus, então tinha um conflito aí. Esse é um dos motivos da morte de Jesus, todos nós sabemos disso, né? Jesus falava que o importante era a vida após a morte, sem se desgarrar das coisas terrenas, claro, né? Mas a vida após a morte. O imperador romano, ele era o próprio Deus, né? Então tinha um conflito nessa questão também, tá? Enfim, a questão do amor ao próximo, redenção dos pecados, né, que é a doutrina e a salvação eterna, né, que é a doutrina do cristianismo. Então surgiu na Palestina, mas foi divulgada, né, propagada pelos apóstolos dele, né, mas principalmente pelos dois, né, mais ativos, né, que foi o Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que pregou na região da Grécia, né, da Turquia atual, tá? E o Pedro, né, que foi considerado o pilar, né, a pedra inicial da nova religião. No início, o cristianismo não usava a cruz como símbolo, porque a cruz era o quê? A cruz era um símbolo da pena de morte, ninguém anda com uma cadeira elétrica pendurada no pescoço, né? Nem com uma injeção letal. E ninguém andar com uma cruz pendurada no pescoço, quem era cristão, obviamente, né? Que isso ia relembrar sofrimento, tortura, a cruz era um instrumento de tortura, né? Então, inicialmente, ninguém andava com crucifixo, né? O símbolo do cristianismo, alguns historiadores dizem, era um peixe, né? Tem até uma série muito legal, não sei se vocês já assistiram, do canal History, deve ter na internet, que fala sobre Barrabás, né? E é uma ficção, né? Mas baseada em algumas coisas reais, né? Que mostram como eles se comunicavam, né? Que era o peixe no átrio da casa, na entrada da casa, para você identificar que aquela casa era uma casa de cristão. Eles se escondiam, porque eles eram perseguidos. Muitos se esconderam nas catacumbas, né? O local onde ficavam os mortos, né? Se escondiam lá, tá? Ficavam escondidos para não serem perseguidos. Eles eram jogados nas arenas para enfrentarem feras no morro. Não dá, gente, né? Então, quer dizer, para o gladiador que estava armado, às vezes não dava muito certo enfrentar um tigre, imagina um cristão jogado lá para ser martirizado, tá? Com o tempo, obviamente, o cristianismo foi se espalhando e se tornou o que é hoje em dia, mas isso demorou séculos, tá? E somente no final do século IV, né, é que o cristianismo se tornou religião oficial, né? No início do século IV, na época do imperador Constantino, no ano 313, o cristianismo foi liberado,
né? Então, a partir dali, o cristão pôde fazer o seu culto, né? O próprio Constantino se converteu, né? Mas ele não se converteu de coração, muitos falam. Foi uma questão política, né? Porque os cristãos já eram maioria. Só que quando Teodósio, né, transforma o cristianismo em religião oficial, aí a coisa inverte, o papel se inverte. Então o que passa a acontecer? O cristão que tinha sido perseguido passa a perseguir, né? Por quê? Porque tinha uma religião oficial. Então, todo país que tem religião oficial, religião de Estado, quem não é daquela religião, normalmente é, vamos dizer assim, um pouquinho perseguido, ou então ele é excluído, né? E foi o que aconteceu com quem não era cristão a partir desse momento. Porque o paganismo continuou, né? O paganismo continuou. A religião romana. E os povos germânicos não tinham a mesma religião dos cristãos, né? Então eles tiveram que ser convertidos. E aqueles que não queriam se converter? Foram perseguidos, tá? Isso é um detalhe que a gente tem que tocar sempre, ok? Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Quer aprender história, gente? Entra no canal, compartilha, dá o joinha, tá? Divulga. Agradeço muito mais uma vez a todos vocês que têm acompanhado aí os estudos de história, tá bom? E a gente vai continuar, tá? Os estudos vão ser durante a semana inteira aí sobre Roma, né, no caso agora, tá? Então, fiquem comigo e até a próxima, se Deus quiser. Se cuida, tá bom? E dúvidas aos alunos, né? José da Costa, Peruzzi, pode entrar em contato aí que nós estamos ao dispor de vocês, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.